Sempre que chega a época de eleição, o que acontece? Aquela sua rua toda esburacada, aquela avenida toda torta é recapeada. Por que isso é feito? Por que será que quem está lá no poder, quem que tem esse poder em mãos, deixa tudo para a última hora? Hoje a gente vai falar sobre infraestrutura. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Voz da Democracia, eu sou Carlos Miranda e agora nós iremos falar um pouco mais sobre investimentos em infraestrutura por parte, é claro, do poder público. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou Carlos Miranda. Hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre a importância do investimento na infraestrutura pro desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Então, antes de mais nada, a gente precisa definir o que é infraestrutura, né? Então, aqui, ó, infraestrutura, ela é o quê? Ela refere-se aos elementos básicos e necessários para o funcionamento de uma cidade, como o transporte, o saneamento básico, energia, comunicação, entre outras coisas, incluindo também a sua rua, que vai ser recapeada logo nos próximos meses. Então esses elementos eles são fundamentais para facilidades dos cidadãos e também a evolução da cidade. Porque o que acontece é que com uma boa infraestrutura, um exemplo, né, de mobilidade urbana na parte de transporte público, isso facilita que com essa maior mobilidade, com mais facilidade dos cidadãos para a cidade, isso desenvolva mais economicamente os negócios. Por quê? Pela facilidade que os trabalhadores, né, aquele investimento de pessoas, né, da parte de uma empresa, consiga ser alocada ou então transportada de um lugar para o outro numa facilidade muito maior. Isso traz o aumento da produtividade nos negócios. Então, o desenvolvimento dessa infraestrutura, ela aumenta, ela melhora a economia da cidade também. Porque com esse desenvolvimento da infraestrutura, aumenta-se o tráfego de pessoas, aumenta-se também o trabalho, né? As pessoas que estarão trabalhando naquelas obras, e isso gera o que? Investimento em pessoas. E como eu já disse em outros vídeos, investimento em pessoas, a cada um investimento monetário, né, vamos supor, investir R$ 1.000 ali num trabalhador, um exemplo, ele me retorna 3.000 de custos, né, de consumo que ele está tendo ali, o dinheiro que gira. Então, é muito importante a gente ver isso também. Além disso, um ponto que eu vejo muito aqui na minha cidade aqui de Jacareí, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, é que muitas infraestruturas antigas, né, que não são mais utilizadas há 20, 30 anos, simplesmente são largadas. Então, um ponto de vista que eu vejo muito é o quê? E se a gente transformasse esses pontos em pontos comerciais, né, que são, por exemplo, casas antigas que ninguém está utilizando, pelo contrário, está só acumulando ainda mais possibilidades de uma queda, né? A gente transformar essas casas ou, né, pontos comerciais antigos que aparentemente não tem dono porque não tem cuidado, transformar esses pontos, né, fazer uma desapropriação, por exemplo, prefeitura comprar aquele ambiente, né, aquela infraestrutura para poder desenvolver um negócio. Ou então, né, vamos supor, o que dá para ser desenvolvido que vai gerar empregos? Um aluguel do ponto da prefeitura para com um empreendedor, um empresário. Isso é uma das coisas. Segundo ponto, um ponto ali de saúde para facilitar as pessoas a terem acesso ao recurso de saúde público. E isso gera o quê? Gera emprego para a enfermeira, gera emprego para o médico, gera emprego para a recepcionista, né, para a parte administrativa, para a parte também de investimentos da própria prefeitura, que isso acaba aos olhos da população, isso é bem quisto, né? Então, uma das coisas que a infraestrutura ajuda também na cidade é tirar aqueles ambientes antigos, né, aqueles móveis que não estão sendo mais utilizados para transformar aquilo num bem para a população, transformar aquilo num bem para a própria cidade. Mas como que esses investimentos, essas infraestrutura, elas são feitas, né? Primeiro, né, elas são envolvidas por alguns atores ali, que são, primeiro, o governo, as empresas privadas
e também organizações internacionais, dependendo, né, do nível do governo ali. É sempre de baixo para cima. Então, nível, né, municipal para nível estadual e nível estadual para nível federal. E do nível federal para cima, a gente fala sobre investimentos na parte também de organizações internacionais. Não investimentos, mas nesse caso, o que seria, né, esse investimento? É a gente, de alguma forma, pegar um financiamento, um empréstimo com, né, esses investimentos privados ou então recursos públicos para poder gerar uma melhora da infraestrutura municipal, estadual, federal e assim por diante. Um dos exemplos muito importante que aconteceu nesse ano de 2023 aqui na nossa cidade é na parte de infraestrutura, a construção da terceira ponte de Jacareí. Só para você ter uma ideia, o objetivo dela principal na infraestrutura da cidade é a ligação de uma multinacional com a cidade, né, para viabilizar entregas e também a chegada mais fácil dos trabalhadores até o seu ambiente de trabalho, tá? Lembrando de tudo que eu falei aqui, que esse é um dos principais objetivos do investimento na infraestrutura, tá bem? O que acontece é que, antes de chegar nos valores, o que acontece é que ela não está entregando aquilo que foi proposto, porque nem mesmo um caminhão consegue passar. Se é do lado, como por exemplo é de uma multinacional que precisa desses veículos pesados estarem, né, passando ali para transportar cargas também pesadas, só que eles não conseguem dar a volta, entrar naquele meio, como que esse investimento vai ser realmente usado? Agora vamos chegar na parte dos valores, que é uma parte muito importante. Essa terceira ponte de Jacareí, ela teve um custo final total de 35 milhões de reais. Mas o que acontece é que ela ficou, né, esse valor de 35 milhões é 70% mais caro do que o valor inicial que foi deduzido. Então, para você ter uma ideia, comparado com a taxa de crescimento da construção no período, com a taxa crescimento do valor do projeto, a gente consegue ver a importância de um planejamento adequado para um investimento em infraestrutura. Foi um investimento que, primeiro, não entregou aquilo que era para ter entregue, né? Não teve a solução real, né? Foi simplesmente, não diria um desperdício de dinheiro, mas um investimento mal qualificado. E ficou 70% mais caro, sendo que, né, a taxa de GPM do período não teve um crescimento tão alto assim. Isso são coisas que nós como contribuintes, nós como população, devemos sempre parar e questionar. O que será que está sendo feito com o nosso dinheiro? Mas é claro que, no entanto, os investimentos em infraestrutura, eles também, né, enfrentam alguns desafios. Como, por exemplo, a falta de recursos financeiros, a burocracia, a falta de planejamento adequado, como eu falei anteriormente. E é muito importante a gente sempre buscar soluções para esses desafios a fim de garantir os investimentos que sejam bem-sucedidos e aproveitados pela nossa população. Seja ela na parte do trabalho, né? Seja ela na parte das facilidades de recursos de saúde, ou então simplesmente para melhora do convívio entre a população. Em resumo, os investimentos em infraestrutura são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. E para, claro, que a vida dos cidadãos tenha uma maior qualidade sempre. Que somos nós que fazemos esse investimento inicial para que seja construída determinada coisa na nossa cidade, tá? Então, a gente vai continuar discutindo aqui agora nos comentários, sugerindo novos tópicos, né, para futuros vídeos também. E vocês sabem que aqui no canal da Voz da Democracia nós vamos sim sempre abordar assuntos que são sensíveis e apontar o dedo para quem está fazendo isso também. Eu sou Carlos Miranda, criador de conteúdo aqui da Voz da Democracia, e a sua interação é o que faz a gente ter cada vez mais gana para construir conteúdos para você e fazer com que aquilo que você realmente quer saber sobre infraestrutura, sobre investimentos, sobre o poder público seja divulgado aqui para você. E olha que a gente vai a fundo para descobrir aquilo para você, tá? Então agradeço mais um vídeo, a sua companhia. Até mais, te vejo na próxima.